Boa noite, pessoal da Jornada da Vitória, os alunos, monitores, o pessoal aqui da FAP presente. Estamos aqui na nossa live hoje com o Gustavo Ferreira, que gentilmente gravou para a gente conteúdo sobre vaquinha virtual, impulsionamento, o que pode e o que não pode na campanha. Então, hoje, ele vai compartilhar com a gente, tirar dúvidas de vocês, sobre como montar uma campanha, né? Como a gente pode montar a nossa campanha seguindo as regras e os princípios da legislação eleitoral atual. Só lembrando, deixar o microfone desligado, só ligar na hora que todos for falar, né? Se possível, colocar o nome e a pergunta aqui no chat que eu vou chamando. Tá bom? Eu vou passar a palavra e já agradecer o Gustavo Ferreira, que está falando com a gente diretamente de Maceió, Alagoas. Obrigado, Patrícia, pela introdução. Agradeço por demais o convite da FAP, estar aqui com vocês, falando um pouquinho de direito eleitoral, uma área que eu tenho um verdadeiro carinho enorme. Boa noite a todos, né, que estão acompanhando esse evento. É um prazer estar aqui pelo convite pela Fundação Astrogildo Pereira. E vamos direto ao assunto, né? A campanha tá aí. Estamos na pré-campanha, né? Temos que já falar um pouco dela e depois já falar da parte da campanha em si, tá? Mas eu prometo falar pouco, não se preocupem. Até para se deixar, eu vou falar demais, daqui a pouco vocês estão com raiva de mim. Vou começar a jogar coisas virtualmente em mim. Mas eu vou fazer uma síntese da pré-campanha, vou fazer uma referência, o que se pensa fazer, tanto pela FAP quanto pela Cidadania, para a campanha, que é o momento depois de orientação quanto à propaganda. Mas, nesse primeiro momento, o que é que vocês, pré-candidatos, pré-candidatas, podem fazer? Quase tudo. Menos, aí a gente coloca 3 coisas, tá? Uma está expressa na lei. Pedir voto. Uma coisa interessante, você como pré-candidato, pré-candidata, pode colocar na sua rede social, pode divulgar, dizer que é pré-candidato a vereador, a vereadora, pré-candidato a prefeito, a prefeita, falar das suas propostas, dos seus projetos, fazer reunião política, conversar com as pessoas, ter ideias, abrir espaço para discussão, mas não pode pedir voto. Olha que curiosidade. E é uma determinação expressa da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Tá? A segunda coisa, aí eu já vou entrar num tópico que não está na lei, ok? A segunda coisa que há um cuidado grande que a gente tem é não fazer aquilo que é proibido na campanha. Explico. Eu posso fazer showmício na campanha? Não, não pode ter showmício na campanha. Então, não posso fazer um showmício na pré-campanha. Eu posso ter um outdoor na campanha? Não, então não posso ter um outdoor na pré-campanha. A ideia dessa paridade, né, de regras, o que não pode na campanha, não poder na pré-campanha, não está em lei nenhuma, é o entendimento dos ministérios públicos eleitorais. Eu estou botando plural, porque em todos os estados a gente tem notícias que o Ministério Público tem observado isso. Então, a gente sugere aos candidatos também evitarem a prática de condutas que já são proibidas no período eleitoral. E um terceiro elemento que tem sido, às vezes, muito discutido e é objeto até de orientações divergentes de colegas, é evitar gastos volumosos, né? E essa discussão começou, vou citar o nome, que é fato público e notório, com a cassação do mandato da senadora Selma do Mato Grosso por gastos excessivos na pré-campanha. E aí muita gente se desesperou com isso, mas o que é esse gasto excessivo? Né? E alguns colegas colocaram até, é 10% do que você gasta, você pode gastar na campanha, 5%, é 20%. Eu tenho... Não há um parâmetro, primeiro até explicar a vocês, não há um parâmetro definido nem em lei de gastos na pré-campanha, nem há uma jurisprudência expressa de que quais seriam esses limites. Os colegas estão dizendo de acordo com a análise de cada um. Direito é complicado por isso, né? Eu brinco que na matemática 1 mais 1
2 em direito pode ser 423,37, a depender de quem esteja fazendo a conta. Então, fica difícil você... E aí você dá o mesmo 1 mais 1 para outro, ele fala, não, isso aqui é menos 13, menos 49, né? Então, cada um faz uma contabilidade diferente, vendo as mesmas regras. Eu tenho tido uma orientação até um pouco mais liberal nesse ponto. Eu digo, olha, para mim, gasto volumoso é aquele gasto excessivo. Você gastou 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 500 mil, um volume, mais 5 mil, 10 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, de acordo com o tamanho do município, não entraria nessa ideia de gasto volumoso, tá? Agora, é claro, a gente só vai ter um parâmetro mesmo a partir, muito provavelmente, da prática nessa eleição 2020, né? Nesse ano tão peculiar que está sendo 2020, assim a gente pode dizer. E quando é que vocês vão poder finalmente chegar e falar, quando é que, Gustavo, eu vou poder dizer, vote em mim? Qual é o momento que eu vou poder fazer isso? Em termos de tempo, o momento é dia 27 de setembro, que é após o último dia para o registro de candidatura, que é o dia 26. Né? Eu até brinco, né? Você fica esperando o dia 26 acabar, quando dá 0 hora do dia 27, você já põe nas suas redes sociais, né? Facebook, Instagram, vote em mim. Já pode colocar ali, já pode pedir voto. Mas é necessário, e aí vai, com certeza, a Fundação já vai organizar um evento com alguém da área contábil, né, para dar algumas dicas, mas eu vou me antecipar. Mas para fazer material de campanha, você tem que ter pedido de registro de candidatura, tá com CNPJ, não se preocupe, o CNPJ é emitido automaticamente assim que você registra a candidatura, ok? E terceiro, aí esse depende de você, conta bancária aberta, ou contas bancárias abertas, tá? Tem que ter esses 3, para poder fazer o quê? Propaganda paga. Aliás, propaganda paga não, poder fazer despesas de campanha. Ah, mas eu contratei uma equipe de marketing, o contrato eu assinei hoje, mas só vou pagar, assinei dia 27, mas eu só vou pagar daqui a um mês. Mesmo que você faça isso, contabilmente, a Justiça Eleitoral entende que já, vamos dizer assim, o débito já existe, ainda que o pagamento seja depois, porque você contratou antes. Por isso, há uma orientação aqui, e aí eu já puxo para a minha área, não contábil, mas a área eleitoral, para facilitar a vida do advogado e do contador também, da contadora, vocês tentarem o máximo possível fazer o registro de candidatura antes do último dia, antes do dia 26 de setembro. Justamente para já ter o CNPJ, para poder abrir a conta em banco e aí no dia 27 poder começar a fazer a campanha com todo o gosto. E entrando na campanha eleitoral já, vou me antecipar talvez uma pergunta, a gente tem ouvido muito isso aqui, pelo menos aqui na região Nordeste. Vai poder ter campanha de abraçar, de andar na rua, comício, reunião, carreata, passeata? Vai poder fazer reuniões políticas? Sim. Só não será permitido se a autoridade sanitária estadual ou federal pedir que não se realizem atos de campanha em virtude da pandemia. Mas o prefeito da cidade não pode fazer essa proibição. O secretário municipal de saúde não pode fazer essa proibição. Isso caberá ao governo estadual ou ao governo federal, se tiver uma situação que ainda seja necessária, a gente espera que não, claro, que ainda seja necessário ter um certo isolamento social, tá? Mas a campanha, naqueles moldes de caminhar, abraçar as pessoas com máscara, né? Usar bastante álcool em gel, mas com essas adaptações, com essas novidades, né, vai poder ser feita assim, ok? E aí a gente vai, depois, ao tempo, passando algumas... Porque tem uma série de regras, tamanho de bandeira, 1.000 metros quadrados, furadinho pode exceder, questão do comitê, então a gente vai passando essas... Vai poder ter carro de som, vai, mas em evento político, né? Evento político, sim, não pode ter o carro de som rodando sozinho, mas se você faz uma carreata, uma passeata, faz uma reunião política, pode ter o carro de som. Então, essas regras a gente vai passar no manualzinho para que todos recebam já, né, antes da campanha, para poderem começar a campanha fazendo tudo em conformidade com a legislação, ok?
E aí, gente, eu disse que ia ser breve, vou cumprir, viu? Vou cumprir. Se não empolgo aqui, vai dar meia-noite, vocês vão dizer, ah, miserável, não para de falar. E aí a gente já abre para as perguntas. Entendeu, Patrícia? Eu já vi que tem algumas perguntas aqui, dê uma Tem, olhada. tem, não, foi ótimo, Gustavo. Foi breve, pontuou aí 3 coisas que deu para o pessoal anotar, né, para se guiar. Vou começar então. Vou começar aqui com uma pergunta do chat, então. Thelma, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Você quer fazer essa pergunta? Eu quero fazer, já que eu coloquei lá no chat, mas é bom que serve para todo mundo, né? Eu tenho uma dúvida relacionada à questão das contas, quantidade de contas. Porque alguns falam que tem que abrir 2 contas, tem que abrir 3 contas, por causa do fundo partidário, fundo de campanha, né? O FEC, Isso. e as contas de doação. Aí, no caso, por exemplo, como eu não tenho vaquinha virtual, eu posso abrir 2 contas. E outra questão, em relação à questão dos santinhos. Eu abrindo essas contas, a agência vai me fornecer 2 talões de cheque. Aí eu posso transferir um dinheiro para minha conta para me pagar, se eu quiser fazer os santinhos, e aí eu pagar com esse cheque, ou eu tenho que fazer um depósito nominado com CPF, como se fosse um depósito normal de uma pessoa que estivesse fazendo uma doação. Eu tenho uma dúvida em relação a esse quesito. Certo. Thelma, vamos lá. Sem querer avançar, né, no tema vai ter um evento. Primeiro, Thelma, desculpe. Obrigado pela pergunta. Né? Ajuda a animar aqui a nossa atividade. Eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. Opa, pelo sotaque, identifiquei. Montes Claros no norte, né? Norte, já é Nordeste quase. Bom, Thelma, veja só, e aí serve para todos. O partido, ele tem que ter 3 contas bancárias. Talvez a confusão seja essa. O partido vai ter uma conta para as doações, uma para o Fundo Especial de Campanha, o FEFEC, que é uma sigla horrorosa, mas é que o TSE acabou colocando, e uma conta específica para as despesas com mulheres. Os candidatos vão ficar, mas assim, eu estou dando informação que eu estou puxando de cabeça, confirme com o contador, por favor, viu, Thelma? Os candidatos são 2 contas, que é a conta do fundo, que vai receber, e a conta das doações, tá? Então, são 2 atividades aqui. Segundo, dentro das perguntas que você fez, toda movimentação sua tem de ser registrada. Então, você, Thelma, vocês todos, né? Eu estou falando Thelma porque foi ela que fez a pergunta, terão que fazer o uso ou de cheque ou de transferência bancária. Inclusive, vamos imaginar a seguinte situação. Vou pedir licença para usar a Thelma como exemplo. Quem mandou perguntar, viu? Vou usar você como exemplo. Thelma juntou um dinheiro, tal, botou na poupança, pegou. Aí, na campanha, ela chega lá e disse, bom, eu vou sacar esse dinheiro e vou depositar na minha conta. Aliás, vou transferir. Aí chega no caixa do banco, o caixa conhece a Thelma e diz, Thelma, faz isso não, transferência, trabalho. Fazer o seguinte, eu vou fazer um saque, isso é a coisa mais comum do mundo. Até quando você vai pagar a conta. Eu vou sacar, na verdade você não tirou o dinheiro, eu vou sacar e vou depositar o dinheiro nessa conta. É tudo cartão, né? Põe cartão, tira cartão, tal. O dinheiro, na verdade, nunca fisicamente o dinheiro nunca apareceu, só a transferência de dados. Ok? Tudo ok, né? Não. Você tem que fazer obrigatoriamente uma transferência da sua conta Thelma para a conta Thelma Eleições 2020. Porque na hora que vocês registram a candidatura, vocês ganham um CNPJ, que é vou usar uma expressão, é uma ficção que o direito criou, que é uma pessoa independente de vocês, que é vocês candidatos, candidata a candidato, que vai ter um CNPJ específico para quê? Para que a justiça possa fazer um controle. E o que é que a justiça eleitoral entende? Quando tem depósito em dinheiro, ela não tem esse controle. Por isso que você
para a sua conta como candidato, você, pessoa física, para a conta, Thelma, pessoa física, para a conta Thelma Eleições 2020, que tem o CNPJ, tem que ser transferência bancária ou depósito em cheque. Se eu não fizer isso, Gustavo, dá problema? Dá. Dá sim. A gente teve um caso aqui em Alagoas, que a gente acompanhou, que essa situação do vou fazer a transferência, né? O próprio Caixa fez, facilita aqui, né? Eu saco e deposito. O TRE condenou ele devolver 20 mil reais que eram deles, devolver para, quer dizer, depositar, recolher para a União, um recurso que era dele, porque ele não tinha feito a comprovação. A gente teve que mostrar o extrato bancário, mostrar a movimentação, comprovar que saiu da poupança dele, mostrar o horário bancário. Olha, o horário que saiu da conta dele de poupança para o horário que entrou na conta dele como candidato foi o mesmo horário, né? Não era dinheiro vindo. E assim, com cara feia, vamos dizer assim, do Ministério Público Eleitoral, que queria punição para o candidato, queria aplicar a sanção de todo jeito. Né? A gente entende a função do Ministério Público, veja, que não é crítica, é o papel dele fiscalização mesmo, mas a gente conseguiu demonstrar que o recurso era dele, mas deu trabalho. E em alguns casos aqui, quando não houve o acompanhamento, ou quando uma pessoa não tinha como fazer essa prova, qualquer que fosse o motivo, teve condenação sim. Tá? Então, para a Thelma transferir para a Thelma, tem que ser cheque, transferência bancária. Mas isso vale para tudo. Eu vou pagar alguém, transferência bancária ou cheque. Eu contratei bandeirinhas, cheque. Mas, Gustavo, cheque é tão arcaico? Sim, mas cheque, vocês vão usar muito. Não tem jeito, vão utilizar. Né? Tem que fazer, por quê? Para ter o registro. Apareceu na minha conta 5 mil reais que eu nem estava esperando. Eita, coisa boa, vou gastar. Depósito em dinheiro. Pense numa pessoa boa que depositou esses 5 mil. Vou gastar à vontade. Posso? Não. Se você conseguir identificar o doador, devolve o dinheiro para ele. Estorna, né? Devolve o dinheiro. Eu estorno o dinheiro para ele. Se não conseguir identificar, você vai ter que recolher esse dinheiro para a União, para o governo federal. Obrigatoriamente. É feito uma GRU, aí a importância de um contador. Ele vai estar todo esse encaminhamento, ok? Então, todos os registros bancários devem ser feitos obrigatoriamente por essa conta que você fez. Com o contador, ele tem um limite em dinheiro que vocês vão poder usar, mas vou ser muito sincero para vocês, esse limite é muito pequeno. Tem muito contador, inclusive, que aconselha a não utilizar. É um limite assim, para comprar água, comprar coisas pequenas mesmo, tá? Mas é um limite tão pequeno e tem tantas exigências que eu já vi muitos contadores nem informarem o cliente disso. Estou sendo sincero, não é por maldade, não. É porque dá muita dor de cabeça. É mais fácil. Mas eu vou passar cheque de 50 reais? Vai. De 20 reais? Vai. Eu vou fazer transferência de 15 reais? Faça transferência de 15 reais. Transferência bancária. Tudo isso tem que ser devidamente registrado. E a terceira coisa que você perguntou, também vou falar pouco, porque vai ter um evento, a gente já está sabendo sobre a vaquinha virtual, né? Perdão pelo meu assistente, meu cachorro, toda aula minha, ele gosta de latir. O problema do home office é esse. Toda aula ele faz questão de participar. Né? Ele mas não tá suave. Com vocês. Tá suave, Gustavo. Tá suave. Suave, tá bom, obrigado. Bom, mas na vaquinha virtual, eu gosto até do vaquinha virtual mais do que crowdfunding, né? Eu acho muito... A gente tem expressão tão simpática em português, né? Vaquinha virtual. A vaquinha virtual, Thelma, vai ter o evento. Foi feito um convênio do Cidadania com uma das empresas autorizadas a utilizar a vaquinha virtual, só que aí tem uma curiosidade. Fiz a vaquinha virtual, foi depositar dinheiro, teve doação, tal. Vou poder gastar o dinheiro agora, né? Tem que esperar o seu registro de candidatura, esperar você ter o CNPJ, de novo, registro de candidatura, ter CNPJ, abrir conta, para que o dinheiro possa ser transferido para essa conta. Vamos imaginar, não é o caso, por favor, não é o caso, mas vamos imaginar, mas eu não registrei minha candidatura, o que é que vai acontecer com esse dinheiro da vaquinha virtual? Vai ser devolvido para quem fez a doação. Ok? E aí o colega que vai vir na sequência das explicações vai explicar com maior detalhe todas as regras da vaquinha virtual, que são as mesmas da doação. Só muda que você vai poder arrecadar antes
numa plataforma mais moderna, né? Então, espero ter respondido suas perguntas. Né? Obrigado. O Gustavo deu spoiler. Semana que vem a live é sobre vaquinha virtual. Mas tudo bem. Perdão, Patrícia, perdão. Não, é bom que já ajuda na divulgação. A divulgação. Você então, vai falar para advogado as coisas, ele já sai contando que é verdade. Patrícia, não, Patrícia, tá certo. Oi. Tem uma xará sua que está perguntando aqui no chat sobre o depósito do envelope que precisa ser identificado e comunicado 72 horas. Ela está perguntando se confirma essa questão. Depósito. Fui eu que fiz essa observação, Tomasquinha aqui do Rio, porque numa outra live que eu participei, informaram que é possível, mas que a gente deveria ter muito cuidado, inclusive com doação e depósito por dinheiro, né, com envelope, na própria conta com o CNPJ do candidato ou da candidata, porque se não for, tem que ser identificado e teria que ser identificado até 72 horas depois do depósito feito. Né? Então, eu estou só perguntando se isso se confirma e se, no caso, a candidata que perguntou se ela pode transferir, quer dizer, por depósito, se ela teria que fazer a trabalheira toda também. Tem, né? Exato. Patrícia, obrigado pela sua pergunta também, né? Ajuda a gente aqui. Na verdade, essa informação está meio certa. Deixa eu explicar. Toda doação tem que ser informada em 72 horas. Toda doação. Toda doação. Toda. Inclusive, deixa eu até para vocês registrarem como uma coisa é séria, até aquela doação que não é em dinheiro, a doação estimada em dinheiro. Chega um amigo, uma amiga de vocês, diz, olha, você vai ficar podendo usar o meu carro. Ela não está doando o carro, por favor. Ela está doando o uso do carro. Essa doação não é em dinheiro. Mas essa doação você vai ter que emitir o recibo, vai ter que ver o valor de mercado da locação daquele carro, né, na sua região. E aí, vou até brincar um pouquinho, me perdoe, né? Ela vai doar um Fiat 147. Né? Os mais jovens talvez não lembrem, mas eu lembro, o Fiat 147 não é uma doação, né? É um ato de raiva para a pessoa. Tem clube do Fusca, tem clube do Chevette, tem clube da Brasília, mas não tem clube do Fiat 147. Mas por mim. É traumatizante já ter o Fiat 147. Bom, mas aí a pessoa, você vai ter que fazer o valor do uso daquele carro, qual é o custo dele diário, e dou durante quantos dias? 20 dias. A alocação é R$50 por dia. Vou multiplicar os 50 por 15, vou emitir o recibo, vou assinar, tenho que comunicar à Justiça Eleitoral. Então, o prazo, aí, Patrícia, certíssimo, de 3 dias. Tem que ser avisado, mas aí eu ampliei só, né? Não é só doação de recurso financeiro, qualquer doação. Agora, doação em recurso financeiro, com todo respeito, volto a dizer, direito é uma área, né, que muita gente vê de forma diferente, mas a gente tem acompanhado, e não só, vamos dizer, Alagoas, não só Brasília, mas em outros estados, entrou a doação em recursos em dinheiro, é dor de cabeça para o candidato. A exigência, a orientação, inclusive em eventos que a gente tem acompanhado, é que esse dinheiro seja devolvido e você peça da pessoa, olha, deposite para mim via transferência bancária. Tá? Antigamente, de fato, você podia fazer doação identificando o CPF do doador. Né? Isso, de fato, existia. Tá? De fato, existia. Fazia o depósito, identificação do CPF, o que dava um monte de dor de cabeça, porque, às vezes, quem fazia o depósito não era o doador. Era um conhecido, um amigo. E aí, na hora, tem o CPF fulano? Não, tenho não, põe o meu. E aí, quem era o doador? Aquela pessoa que tinha botado o CPF ali. Isso dava uma dor de cabeça. Muitas vezes a pessoa não tinha capacidade econômica de fazer a doação. E aí isso virava um inferno na vida do cidadão. Ele foi fazer um favor quando ele estava com um processo eleitoral para ele. Então, a recomendação para evitar dores de cabeça é justamente o uso do cheque e transferência bancária.
E depósito em dinheiro, mesmo com identificação dos doadores, tem dado muita dor de cabeça por um detalhe muito simples. Dinheiro não tem rastro, né? Dinheiro não tem rastro. Você não sabe, você não tem como verificar o caminho daquele dinheiro, né? Os estadunidenses têm uma frase muito interessante quando vão combater o crime, que é follow the money, né? Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Porque seguindo o dinheiro, você vai saber de onde ele veio, para onde ele foi e tal, e vai identificar. A Justiça Eleitoral incorporou esse espírito. Então, de fato, em outras eleições era possível, mas nessa, tá, já não teria de ser ou depósito, transferência bancária, perdão, ou depósito em cheque, tá? Mas haverá um evento com contador, com contadora, e ela vai explicar isso bem melhor do que eu até. Mas eu acho que, na regra, hoje em dia o mundo é eletrônico, gente. Transferência é até anti-higiênico no meio da pandemia ficar andando com dinheiro. Então, registra essa regra do Gustavo. Tudo que for transferência tem que ter registro, tem que ter rastro, né? Para não ter nenhuma desconfiança sobre as suas contas. Né? Vamos... Mas, obrigado, Patrícia, pela pergunta. Obrigado, porque agradeço mesmo. Posso fazer só uma parte rapidinho? Claro. E a importância do contador. Por que isso? Esse negócio de mexer com conta, eu acho que o candidato não pode focar nisso, né? Ele tem que realizar que ele precisa de um contador para ajudar a vida dele, que ele confie, inclusive. Manuela, concordo 3.000%. E me permite, só vou fazer um único acréscimo, um contador que entenda de contabilidade eleitoral. Tá? Porque, pegando o gancho do que a Manuela acabou de falar, a gente tivemos experiências de contadores, às vezes assim, uma amiga, um conhecido da família, vai quebrar um galho e olha, deu dor de cabeça depois. Então, veja um contador na região de vocês que entenda da parte eleitoral. Existe. É raro como advogado eleitoral, mas existe. Onde vivem, o que comem. O que comem, né? Mas eles existem. Eles existem. Vejam aqui com a gente. Abraão Ferreira está aí? Eu vou fazer então a pergunta, tá? O Abraão Ferreira pergunta se é preciso abrir uma conta ou podemos utilizar uma conta pessoal já existente. Abraão, boa pergunta, obrigado. Tem que abrir uma conta. Não pode usar a conta já existente, não, tá? Mas eu tenho essa conta há mais de 40 anos lá, o pessoal do banco já me conhece, né? Quando eu tô apontando, eu não passo nem na porta rotatória, né? O vigilante da agência já abre a porta para mim, sou cliente preferencial, chamo todo mundo pelo nome, né? Não, tem que abrir uma conta. Aproveita, então, que você se dá bem com o pessoal né, da agência, converse com ele já, mas tem que abrir uma conta específica, não pode utilizar, não. Okay? E essa conta ela vai se encerrar quando você fizer sua prestação de contas. Tá? Ela até pode, interessante, a conta pode até durar depois, porque você ainda pode estar pagando débitos da campanha. Okay? Mas ela terminou a campanha, você vai ter que encerrar, vai ter que emitir um extrato específico. Então, não pode ter essa mistura da contabilidade pessoal com a contabilidade de campanha. Ok. Carlão Parauapebas. Presente. Tá aí? Chamou. Chamou. Você pode fazer sua pergunta, por favor. Fala, Gustavo. Carlão, tudo jóia? Estou parapebens, mas a pai d'égua. Opa, beleza. Gustavo, é o seguinte, estava com dúvida e tu me ajudou pra caramba, que aumentou as dúvidas. Então, segura aí. Que bom! Que bom. A minha dúvida inicial era o que eu posso levar da pré-campanha para a campanha, considerando até aquela fala do débito preexistente, da informação preexistente. Isso é, de repente eu tenho um site, eu tenho uma página, eu tenho um Instagram, eu tenho algumas coisas minhas pessoais já, ou até mesmo uma marca de como se eu utilizo. Se eu posso levar isso para a pré-campanha, ou da pré-campanha
para a campanha sem problemas, ou eu tenho que gerar uma nova página, porque na própria prestação de contas eu posso dizer, ó, despesa com construção de site, ou outras coisas mais. Essa é uma dúvida que já vem me segurando há algum tempo. E a outra que surgiu ainda agora há pouco, quando tu estava falando de estimar o valor doado para as pessoas, mesmo de maneira não financeira, é em relação à questão do próprio uso de veículo. Eu tenho meu veículo, esposa de repente tem, às vezes o irmão tem. As pessoas do núcleo familiar, eles também têm que fazer essa declaração, tem que se fazer dentro dessa soma, os que são de bem pessoal, ou esses estão isentos? Qual seria o caminho correto de estar elucidando, trabalhando isso? Muito obrigado. Nada, eu que agradeço, Carlão. Excelente pergunta. Carlão, vamos lá. Como diria aquela eterna brincadeira, como diz Jack Stripador, vamos por partes, né? Secando aqui. Você pode levar da pré-campanha para a campanha suas páginas. Isso é possível. Quanto à identidade visual, eu assumo... Aí, eu sou meio radical no direito eleitoral. Eu aconselho ao pessoal ter uma identidade visual na pré-campanha que mude para a campanha, tá? E aí eu estou sendo bem direto, na minha opinião, eu trabalho isso muito com os clientes para evitar a alegação de campanha antecipada. Não precisa ser uma mudança radical, tá? Mas mudar alguns pontos, alguns elementos. Mas Gustavo, tem 30 anos, Carlão é novo, né? Estou dando exemplo exagerado, viu, Carlão? Mas tem 30 anos que eu uso a mesma identidade visual e... né? O bicho ajuda, a gente está na mesma faixa etária, eu já identifiquei daqui. Então, eu tenho 30 anos que eu uso a mesma identidade visual, fiz campanha várias vezes, ninguém nunca reclamou, tranquilo. Como eu digo, eu sou paranoico com questões eleitorais, então eu sempre peço para que, ainda que seja parecido, tenha alguma mudança, alguma alteração. Na questão de marketing, aí é um trabalho para o pessoal do marketing, aí que está te ajudando. Mas as páginas podem ser mantidas, né? Isso é... E é claro, você vai ter uma despesa mesmo mantendo as páginas pessoais, porque uma coisa é você estar preenchendo, outra é quando você contrata uma equipe que vem, e esse custo é natural. Também, nada impede que você crie uma página própria, né? Tem candidato que prefere criar um canal, né, específico, né? E aí é uma questão mais de estratégia de marketing, efetivamente, do que... Muitos candidatos mantêm as duas páginas. A pessoal, que já tem um público, e a dele como candidato, que aí ele, na verdade, duplica a comunicação, né? O acesso, a divulgação. Então, aí é mais... Nesse ponto, você pode herdar. Como fazer, se é melhor ou não é melhor, é uma discussão com a equipe de marketing tua aí, tá? Em relação à doação dos parentes, não, obrigado, eu que agradeço, porque aí já entra um assunto que é importante mesmo. Né? E a doação dos parentes. Se for um uso eventual, tipo, eu usei o carro do meu cunhado um dia só, da minha esposa. Minha esposa não quer, campanha é campanha, meu carro é meu carro, não vamos misturar. Mas teve um dia que eu precisei e tal, ela me ajudou, foi um uso eventual, sendo muito sincero. Até não declara, ok? Tranquilo? Não, estou usando direto, Gustavo. Estou usando até para a gente otimizar tempo. O pessoal leva o material no meu carro, usa o carro dela né? A gente vai para uma área, o pessoal vai com o carro dela para outra, a gente está abastecendo o carro dela, está declarando o carro dela na prestação de contas, na despesa de abastecimento, porque você tem que declarar os carros que abasteceram. Para acabar aquela coisa que alguns candidatos faziam, né? Abastecer 500, 600, 1.000 carros, né? E não declarar nenhum. Então, você tem que declarar, os carros estão sendo abastecidos. E aí, não estou usando... Faz a declaração de campanha. Faz a declaração de doação. E aí tem um detalhe, até pegando o gancho da tua pergunta. Eu tenho um limite de doação de campanha? Tenho. É 10% do que eu ganhei no ano de 2019. Aí, por que eu falo isso? Porque a turma... Até dou um exemplo. Eu ganhei na Mega Sena acumulada. Acumulou, viu? Aliás, acumulou. Ganhei na Mega Sena acumulada. Beleza, vou usar esse dinheiro na minha campanha, né? Não. Você ganhou esse ano. Tem que ser 10% que você ganhou no ano passado. Isso serve para doadores e para os candidatos, que antes não tinha esse limite para candidato, agora tem. Então, o candidato não pode botar todo o patrimônio dele mais. Tá?
Mas, e aí, como é que eu faço? Bom, se for doação de valor estimado, que é essa doação de uso do carro, do veículo, de uma casa para seu comitê eleitoral, né? A sua mãe, a sua sogra. Eu acho difícil sogra doar, viu? Se ela doar, desconfie, tem alguma coisa. Maldade com a sogra, né? Mas assim, for a doação de alguém, essa doação de valor estimado pode ser até no valor de R$ 40.000, porque não é dinheiro. Então, se der um teto maior, pode doar o carro. Você não tem que estar preocupado, não, mas ano passado eu ganhei essa doação, sendo valor estimado, uso de uma casa, de um carro, de uma moto, né, do mini trio que alguém doe para vocês usarem na campanha, a doação de uso, né, valor estimado, essa pode chegar até 40 mil, independente desse limite de 10%, do que foi ganho no ano anterior. Mas, se você vai usar muito o veículo dos seus familiares, se constantemente você vai aparecer com ele, faça a doação sim, ok? Ok. Obrigado. Vander. Eu queria fazer uma pergunta. Vander. Ah, não, pode deixar Você ela aguarda... fazer. Pode passar na frente, Vander? Quem está falando? É a Neirlene, eu espero. Desculpa. Não, Leile. Não, pode falar. Não, a minha pergunta é o seguinte, doação de, por exemplo, eu vou usar um carro de prima, assim. Aí eu poderia fazer um contrato de prestação de serviço, tipo assim, de locação, para usar esse carro, ao invés de doação? Pode ser feito sim, né? Isso não tem problema nenhum. A única exigência que se faz, até porque o seguinte, sim, primeiro, né, Wander elogio, né? Ladies first, né? Mulheres primeiro. Então... Sim, claro, com certeza. Mais que justo a Neirlene passar na frente. Mas, Neirlene, pode sim ser. Até porque é o seguinte, a gente tem empresas que fazem locação, tá? Não vou citar o nome nenhum para não fazer propaganda, mas tem muitos particulares que fazem locação. Né? Tem muita gente que tem como atividade e ele não vai ter um CNPJ, é uma atividade, é a atividade dele empresarial, mas ele não está registrado formalmente. Okay? Então, você vai poder ter a locação do carro de uma pessoa. Agora, uma coisa importante, tem que ter o contrato. Tá? O valor tem que ser o valor de mercado. Ok? E aí eu sempre alerto isso, olha, vê o valor do mercado, vê o valor, inclusive, com... Já aconteceu, tá? O contrato era um valor maior, mas a gente deixava claro lá que porque era um valor maior, porque o candidato não sabia dirigir e ele contratou também a pessoa para dirigir. Ele formalizou. Então, a gente até destacou isso, foi um contrato até diferente, olha, incluindo, né, durante tantos dias o motorista à disposição e tal. Então, coloca isso, deixa isso bem claro, faz o pagamento via cheque ou transferência bancária, que aí não tem problema. Tá? Porque, às vezes, o seu familiar quer te ajudar, mas você pensa, poxa, mas se eu tenho como pagar até para diminuir o custo que ele está tendo, por que não fazer? Se eu fosse contratar uma empresa, eu não teria que pagar? Né? Então, ele não precisa ser MEI. Ele não precisa ser MEI. Olha, só o CPF. Vamos lá. Aqui, alguns cartórios eleitorais, vou dar experiência bem prática, exigiam essa comprovação da atividade empresarial, mas a gente conseguiu demonstrar em alguns casos, aí vou ser muito franco, tá? Vai depender muito do cartório para cartório. Certo? Vai depender muito do cartório para cartório. Tem cartório que vai pegar no pé, vai querer a carteira dele, MEI, ou né, a comprovação do CNPJ de exploração daquela atividade. A gente teve cartório aqui que pediu declaração que o sujeito era motorista, para dizer que estava cedindo... Não existe isso. Né? Com todo respeito. Declaração de motorista, CNH. Ponto. Tendo a CNH, é motorista, pode ser motorista. Né? Mas, se você tem como comprovar que houve uso do carro, que o veículo era dele, que você estava pagando até a depreciação do carro, ok? Na maioria, tá? Vou falar assim, na maioria não teve dor de cabeça. E mesmo naqueles cartórios eleitorais foram mais rigorosos com isso, quando chegou no TRE, que a gente demonstrava, olha, tem um contrato,
o carro é da pessoa que fez o contrato de locação, foi pago o valor de mercado, a transferência bancária ou o pagamento de cheque foi registrado, a maioria dos TREs eu não vi nenhum encasquetar com isso, tipo, isso aqui está errado. O problema é quando você não tem contrato, o valor é muito abaixo ou muito acima do mercado, ok? Ou quando o carro não é da pessoa, e parece bobagem esse do carro não ser da pessoa, mas exigem toda vez, até quando a pessoa for doar para vocês o uso, que ela apresente o comprovante de propriedade do veículo. Tá? Porque, às vezes, a pessoa tem a posse do carro, até comprou o carro no popular, mas o documento não está no nome dele, não fez a transferência ainda. Então, se ele não fez a transferência, o carro não é dele, é do nome que consta lá no documento. A minha pergunta é o seguinte, porque na doação tem um contrato de doação. Precisa também desse contrato de doação ou não? Não, vamos lá. Perdão, Nerlin. No caso, você perguntou da locação. Se locação, você faz o contrato e tal. Na doação, você não precisaria fazer o contrato, mas é bom fazer a pesquisa de mercado para registrar o valor. E essa pesquisa está acompanhando o recibo de doação. Porque você tem o recibo de doação de uso. Mas deixa eu ir mais adiante. Mas, Gustavo, eu quero ter segurança máxima e absoluta. Tem algum problema de eu fazer o contrato de cessão de uso? Não. Nenhum. Aí eu queria receber um modelo. Cidadania e a Fundação vão encaminhar. Não se preocupe. Tanto o modelo de contratação com pagamento, como uma versão já para doação. Eu queria ter isso, volto a dizer, para doação, juridicamente, pode ser até que a contadora ou o contador que venha diga que não precisa, mas juridicamente, para doação, você tendo preço de mercado. Para mim, como advogado, muito mais importante você ter feito uma pesquisa de mercado na tua região e provar que o valor daquela doação é o valor na sua área para a locação daquele tipo de carro. Tá? Porque, juridicamente, porque é isso que a Justiça Eleitoral analisa. Ok? Espero ter respondido. Nada, eu que agradeço. Obrigado. Vamos lá agora, nosso amigo Wander. Isso mesmo. Doutor Gustavo, boa noite a todos. O seguinte, vamos para um caso que é o seguinte. Eu preciso contratar um impulsionador de redes sociais, tá? E o impulsionador ele vai cobrar, obviamente, vamos supor, hipoteticamente, R$2.000 até o final da campanha. Eu não tenho esse dinheiro, tá? Aí, automaticamente, eu vou pegar emprestado para poder pagá-lo. Agora na pré-campanha, e depois, automaticamente, ele vai me acompanhar na campanha. Certo. E, automaticamente, eu quero saber como que fica a prestação de contas agora na pré-campanha desse impulsionador e depois na campanha, tá? Essa é a primeira questão. Eu vou aproveitar e vou já encaixar outra. E aqui, eu sou desculpa, eu esqueci de falar, do município de Ibirité, em Minas Gerais, tá? E aqui já tem alguns candidatos que eles não estão fazendo campanha, mas as pessoas das suas redes sociais estão colocando foto dele, falando que é para apoiar, que estamos juntos, etc. e tal. E eu gostaria de saber se isso pode, porque até então eu não estou fazendo isso. Mas tem pessoas já, como pré-candidatos, fazendo esse tipo de situação. Quero saber se pode ou se não pode. Muito obrigado. Certo. Wander, só antes de responder, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Sim. Porque para mim, desculpa, porque aqui para mim oscilou um pouquinho a internet, tá? Obrigado. Sim. Obrigado. Wander, vamos lá. São duas perguntas, então, duas partes, né? Primeira parte. As despesas de pré-campanha, elas não são prestadas para a Justiça Eleitoral. Foi aquilo que até a gente mencionou no começo, mas é tanta coisa, a gente acaba falando rápido. Não há uma regulamentação das despesas de pré-campanha. Okay? O que se tem hoje é um achismo
por causa de um caso específico, que ficou famoso nacionalmente, que é o caso da senadora Selma, de você ter um controle nessas despesas. Se você falou R$2.000, eu fico tranquilo. Se você dissesse, não, eu peguei 2 milhões, eu disse, opa, aí eu já estava com o coração aqui. Já estava dizendo, não faça isso, não faça isso, não. Guarda esse dinheiro para a campanha, pelo amor de Deus. Não use agora, não. Então, a despesa de pré-campanha, ela, como diria o padre Quevedo, né? Não existe. Vocês lembram do Fantástico, o padre Quevedo? Então, ela não existe. A de campanha, não, ela existe, né? Ela existe. E aí você tem que fazer o registro. Esse impulsionador tem que ser um impulsionador que funcione no Brasil, que tenha registro no Brasil. Ah, eu peguei um impulsionador maravilhoso dos Estados Unidos, ou da China, ou da Rússia, seja, África do Sul. O bicho funciona muito bem, é de graça. Tem registro no Brasil? Não pode usar. Tem que ser posicionador que funciona no Brasil com registro no Brasil. E aí, como você vai fazer o registro disso? Você tem várias opções. Desde registrar o impulsionamento direto, você pagando diretamente para ter o impulsionamento, ou que muita gente está preferindo. Você paga uma empresa e no contrato dessa empresa consta a obrigação dela fazer impulsionamento. Então, seria mais ou menos o seguinte, eu vou contratar o pessoal de marketing, tipo, R$5.000. Né? Não, não vou contratar vocês por 5.000, vou contratar vocês por 7. Ué, por que 7? Porque esses 2.000 é para vocês fazerem impulsionamento. Tá? Como vocês vão fazer? Só siga o limite da legislação. Mas isso daí, o controle vai ser de vocês. Isso é possível ser feito. Tá? Essa é a primeira pergunta sua, né? Espero ter respondido. Então, beleza. Obrigado. Se não tiver, avisa que aí a gente, né, vai devagar. Ô, Gustavo. Pois não. Quer dizer que aquele material... Boa noite. Né? Boa noite, Patrícia. Boa noite. Quer dizer que eu cheguei um pouco atrasado, aí eu me perdi um pouco, mas aquele material que os candidatos, o candidato a prefeito que faz, como é que eu vou dizer? Nós temos aqui uma candidata mulher aqui do Cidadania a prefeita, aí estamos querendo fazer aquele adesivo de pré-campanha, amanhã vem aí, a mamãe, como é considerado cidadezinha pequena, sabe? E aí, eu sei. Aquilo entra, nós estamos querendo fazer um adesivozinho pequeno, a manhinha vem aí, o negócio assim, eu tô com manhinha. Aí, manhinha. Coisa de cidade pequena. Manhinha tá on, né? No pé história, o pai tá on agora, né? Manhinha tá on. E o outro lado é o pai. É o pai, né? Não, então amanhã tá on mesmo, vamos na manhã. Aí eu queria saber se isso entra em alguma conta, porque eu estou com um problema aqui no banco com relação à conta aqui do Cidadania, que está dando trabalho, mas essa semana eu vou abrir, mas esse é uma pessoa, é um cidadão que quer dar esses adesivos. Entendi. Entendeu? Aí ele vai ter esse dinheiro que ele vai pagar, os adesivos, tem que entrar na conta do partido? Veja só, nesse momento não, tá? Ele não está entenda, ele não está fazendo a doação para o Cidadania. Perdão, quem fez a pergunta? Desculpa, eu só não... É Santiago, é porque eu estou com a câmera desligada que eu estou meio... Não, Santiago, não, nem se preocupe, é só saber o nome. Nem se preocupe, Santiago, não fique preocupado, não. Mas veja só, nesse caso específico, não é nem uma campanha do Cidadania, né? Não é como aquelas... Não é de forma igual às campanhas de estímulo à participação feminina ou estímulo à filiação do partido. É uma declaração de apoio na pré-campanha, não pode pedir voto, né? A uma pré-candidata, ok? Nesse caso, não precisa você entrar na conta do partido, não vai aparecer na prestação de contas, tá? Estamos na campanha, 27 de setembro em diante. Esse cidadão quer fazer uma doação de adesivos. Não, ele não pode doar adesivos. Ele vai doar o dinheiro, aí com esse dinheiro vocês vão fazer os adesivos, entende? Ok? Aquela doação que tinha antes. Fulano doou para mim, que era comum, né? Até pessoa jurídica fazia isso, né? A Dráfica vinha e doava adesivos e tal. E tinha a Dráfica que fazia isso mesmo na política de boa vizinhança. Você encomendou quantos? 10.000 adesivos? Eu vou doar 1.000 a mais. Né? Uma política de bom relacionamento. Isso não pode mais, ok? Você vai poder... O que é que o cidadão pode doar?
o dinheiro ou o trabalho dele, né? Ou um bem, o uso de um bem que seja de propriedade dele, tá certo? Um carro, beleza. Que seja de propriedade dele, a casa para seu comitê. Tá bom, Santiago? Espero ter respondido. Okay, muito obrigado. Vai falar. Vander, voltando, tem sua segunda... Vander tem a segunda parte. Travou um pouco, Gustavo. Deixa eu só responder o Vander, porque senão daqui a pouco o Vander tá com raiva de mim, tá dizendo, rapaz, esse cara tá me deixando aqui, castigo. A gente fala daqui a pouco. Bom, Vander, a sua segunda pergunta, deixa eu só relembrar, que eu fui para Santiago, eu fugi um pouquinho. Você estava falando da questão do impulsionador, que você respondeu. A primeira, isso. E a segunda... O apoio que as pessoas estão dando. Obrigado. Eita, Wander, desculpa. Wander, é que eu estou com um problema chamado de PVC, peste da velhice chegando. Às vezes eu estou esquecendo das coisas. Problema sério. Bom, só até uma brincadeira. Eu pergunto sempre da internet, porque eu sou um semi-analfabeto digital, tá? Então, eu digo que a pior peça aqui do computador daqui de casa é que fica entre a cadeira e o teclado, que sou eu. Às vezes que eu não faço umas coisas aqui, eu já tirei jeito de reunião, eu já saí de reunião que não era para sair, então, por isso que eu sempre estou, às vezes quando eu paro para dar uma olhada, para ver se ainda estou no lugar certo. Bom, o apoio pode ser feito, sim. As pessoas podem dizer, eu apoio o Wander, tá? O que a gente orienta a tomar um cuidado eu voto no Wander. Tá? Porque ainda não pode, só a partir do dia 27 de setembro. Então, há uma dica muito sutil, até para você não ser antipático com o eleitor, né? Obrigado, tal, mas voto ainda não, só depois, né? Obrigado, tal, dá uma saída diplomática, uma saída sutil, você agradece a pessoa, mas daí se lembre, voto ainda não, tá? Obrigado, tal, agradeço o seu apoio, não seu voto, agradeço o seu apoio e passa adiante. E muito cuidado aqueles que são... Porque o candidato a prefeito ele tem uma vantagem, né? Ele pode divulgar o partido e o número do partido, que é o número dele. Mas os candidatos a vereador não podem divulgar o número, porque o número dos candidatos a vereador só vai ser escolhido quando? Na convenção. Formalmente, né? Na convenção, mediante sorteio. Então, assim, quem é candidato a vereador, por mais que... e aqueles que estão disputando a reeleição têm o direito, por lei, a repetir o mesmo número. Até esse que, eu estou indo para a reeleição, vou repetir o mesmo número que usei na eleição passada, para ninguém achar que estou fazendo campanha para... Eu vou fazer 23XXX, né? Para não parecer que estou pedindo voto para ninguém aqui. Eu já tenho esse número, eu vou repetir, já está certo, né? Mas eu posso divulgar, então, agora? Não, ainda não. Espere, a partir do dia 27, você divulga e divulga com tranquilidade, ok? Então, Wander, espero ter respondido também a segunda pergunta sua. Obrigado. Patrícia Tomasquim, do Rio. Gente, eu vou começar a fazer agora, porque a gente está com muita pergunta e o tempo está acabando. Eita, tá bom? E aí depois eu vejo com o Gustavo se a gente faz se sobrar, a gente pode estender mais 15 minutinhos, Gustavo? Pode? Pode? Pode. Vamos lá. Então não vai entrar em outro assunto não, né? Convenção. Calma, tem mais pergunta aqui embaixo, Santiago. Tá? Patrícia Tomasquim, tem limite, teto para a campanha de vereador? Tem limite teto para campanha de vereador e prefeito por município, Patrícia. Agora, qual é o problema? Até onde eu vi, o TSE não baixou ainda os novos limites. É possível identificar na página TSE os limites da eleição 2016. Você tem um arquivo em Excel, todos os municípios do Brasil, né? Você vai procurar seu município, vai estar lá, limite para prefeito, primeiro e segundo turno, limite para vereador. Só que o TSE tem até o dia 31 de agosto para fazer essa divulgação. E até onde eu vi, eles não fizeram, vou até, enquanto a gente está respondendo as outras perguntas, ver se já saiu esse limite. Porque a gente está aperreado. Eu vou usar uma expressão bem alagoana aqui, a gente está aperreado com isso. Porque
O limite não sai, você não sabe como é que vai ter despesa. É uma conta bem complexa, não é só a mera atualização inflacionária que eles fazem. Eles analisam as despesas da campanha anterior, ela influencia nessa campanha. Então, o TSE, a coisa está tão assim, a cobrança está tão grande que o TSE publicou até uma nota semana passada dizendo: olha, a gente tem até o dia 31 de agosto, viu? Parem com a pressão, segura a pressão aí. Para a pressão, espera um pouco. Mas até segunda-feira está saindo, né? Tem que sair, né? Tem que sair. Tá. Rafael Faria, Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Já pode falar sobre projetos de campanha? Imagino que ele fale se é permitido falar de projetos de campanha nessa fase de pré-campanha ou se espera até o dia 27. Não, pode falar sim, Rafael. Pode falar sim. Tenho projetos, tenho propostas, eu quero fazer isso pela comunidade, quero fazer isso por esse grupo, eu vou batalhar, e isso é possível. É possível também dizer: eu quero ouvir a comunidade, eu quero que vocês mandem propostas para mim, uma forma até simpática, né, de interagir com o eleitor. Mandem ideias, eu vou defendê-las, eu vou, né, colocá-las como minhas metas de campanha. Isso é possível sim. Okay? Não tem problema, não. Vamos conversar, né? Que aí você apresenta suas propostas, recolhe umas dicas, uns conselhos. Patrícia falou o negócio do depósito 72 horas. Elissa, uma bicicleta com caixa de som com jingle poderá rodar pela cidade? Quem perguntou foi desculpe. Elissa Felipe, do Espírito Santo. Elissa, não. Pode não. Não pode ter nenhuma aparelhagem de som rodando pela cidade, a não ser que seja num evento político. Aí, como assim? Elissa, você vai fazer uma caminhada e vai estar o rapaz da bicicleta atrás com som. Ok. Fazer um comício, uma reunião política, uma bicicletada. Vou reunir um grupo para dar uma volta de bicicleta, declarando apoio à minha candidatura. Pode sim, vai estar uma rapaz com som, não tem problema. A bicicleta andando sozinha, aí não. Aí não, a legislação mudou. E não precisa estar o candidato. Deixa eu só fazer uma correção, porque isso teve uma época que o pessoal estava dizendo: não, o evento político é só com a presença do candidato. Não. Você pode fazer reunião com um grupo de jovens, reunião com as mulheres, reunião com o grupo dos idosos, reunião com a associação comercial, com os sindicatos, e muitas vezes não estão os candidatos ali, estão representantes dele, e nesses eventos pode ter sim aparelhagem de som. Agora, tem que ser em evento, aquele som rodando como tinha antes, acabou. Não pode. Eu vou pegar aqui, só para dar uma pausa, duas perguntas do Facebook que chegaram aqui, que elas são semelhantes. É da Daniele Vale e a outra do Maurício dos Espetinhos do Acre. Eles perguntam se o banco pode se negar a abrir essa conta, e no caso do Maurício, ele pergunta se o banco pode se negar a abrir a conta se ele tiver com dívida no banco. Olha, excelentes perguntas. Até agradeço aos dois, viu? Então, pelo Facebook. Do Facebook, puxa, muito bacana. O banco não pode se negar a abrir essas contas. O banco é obrigado a abrir essas contas. É o inverso. Ele tem um dever de abrir essas contas. Agora, e assim, mesmo que você tenha dívida, mesmo que você esteja no Serasa, no SPC, até me perdoe, até aquela piada, né? Vou começar minha carreira de pagodeiro, recebi a carta, você está no SPC, né? Só para contrariar. Vou poder fazer parte do grupo de música. Mas, assim, mesmo que você esteja Serasa, SPC, que seja, qualquer... Estou com débito, estou devendo ao banco, qualquer que seja o motivo. Né? Tem que abrir a conta do candidato obrigatoriamente. Não tem conversa. Agora, vamos ser sérios, os bancos não gostam muito de abrir essas contas, porque eles não podem cobrar todas as taxas, não entra nas metas o pessoal do banco de abertura de conta, de cheque especial, não sei. Então, há uma certa dificuldade. Os bancos públicos tende a ser mais fácil abrir essas contas.
né? Banco do Brasil. Aliás, a resolução do TSE é tão sincera nisso que diz: você deve abrir conta no Banco do Brasil, Caixa Econômica ou outra instituição bancária. Eles já dão a direcionada, vá nesses dois aqui. É mais fácil abrir a conta, mas qualquer banco pode ser aberto, tá? A gente teve o caso aqui de um cliente que esse foi atípico, porque o gerente, pronto, era gerente, aquela pergunta, pode ser conta pessoal. Ele tinha conta no banco há muitos anos, era um banco particular, e o gerente fez questão, quando ele foi candidato, não, sua conta de campanha vai ser daqui. Então, até na época eu conversei com o gerente, mandei as resoluções, e ele abriu a conta, porque para ele era uma questão de honra, aquele cliente tão antigo ter a conta dele candidata ali na agência. Mas, assim, dos bancos privados, regra geral, dão um certo trabalho porque não entra nas metas, né, que eles têm a cumprir. E é uma conta que eles sabem que vai ter vida curta. É na eleição, entrou, fez a apresentação da prestação de contas, que é 15 de dezembro esse ano, morreu. Aquela conta tem que ser fechada. Ok. Chiquinho. Caso o estabelecimento gráfica não aceitar cheque, como farei? Tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Ou transferência bancária. Ou vai em outro estabelecimento. Aí é uma exigência para o bem da sua campanha, para você não ter dor de cabeça depois. Não, e com certeza vai ter outro que vai fazer. Enfim. Veículo Parauapebas já foi. Eu vi uma pergunta sobre impulsionamento. Tô só. Foi do Vander, né? Isso. E a outra. Se for por falta de pergunta, tem um monte. Não, tem um monte aqui, calma. Tem um monte. Estou à disposição, né? Estou à disposição. Planta veia. Eu tenho algumas aqui do Equim, de Toritama, Pernambuco, mas elas fugiram só um pouquinho aqui do nosso foco, e como a gente está com muitas, eu vou fazer uma delas que tem mais a ver com o que a gente está falando aqui, tá bom? E aí depois eu passo para o Gustavo, se ele ficar confortável, ele responde para você, pode ser? O partido disponibiliza um arcabouço de como será formalizado a ata de registrar os candidatos? Quais as pessoas são necessárias para registrar as candidaturas? Como é feito? Aí ele pergunta várias coisas sobre qual é o valores da cota do fundo, auxílio, contador, se você tem alguma informação sobre como isso vai funcionar no partido. Bom, vamos lá. Vou começar pelo mais fácil, né? Pegar o gancho. Na página de Cidadania 23.org.br tem eleições 2020 e lá tem todo o manualzinho, passo a passo, para fazer a convenção municipal, com inclusive os modelos com base no estatuto. Está disponível já tem um tempinho. Um mês. Tem um mês já, né, Patrícia? Eu lembro que eu fiz a revisão desse material. O material já existia, né? A gente só fez uma revisão por causa das regras novas, né? O pessoal do partido já tinha adequado ao estatuto, porque o estatuto sofreu alterações. Então, assim, tá lá todo o manual de instrução de como fazer uma convenção. Tem edital, tem modelo de convenção, de convocação, como chama, então está colocado. Em relação ao fundo especial de campanha e ao fundo partidário, por favor, entenda o que eu vou falar aqui, tá? Vai parecer estranho o que eu vou dizer. Quando você vê uma cifra de 3 bilhões, né, de reais, você faz, vixe Maria, vai ter dinheiro para todo mundo. Né? Opa, vamos usar à vontade. Não é bem assim, não. Vou botar água no chope aqui de vocês. Não é bem assim, não. São 33 partidos. Há uma divisão. O Cidadania recebe uma fração, de fato, interessante, pela votação que obteve, graças a vocês na eleição de 2018. Pelos deputados federais que tem, pelos senadores que elegeu, mas nós temos 33 partidos, 5.568 municípios. É muita gente.
Não se faz campanha para vereador. Pense no menor município do seu estado. Menor, aquele bem pequenininho. Não se faz campanha para vereador nele com R$100. Não é isso? Então, o que eu estou aconselhando aos meus clientes é, se vier o dinheiro, oba. Mas se não vier, não vê. Faça a campanha com o que vocês têm. Estou sendo muito sincero. Até porque, aí antes que vocês digam, eita, acabou com a noite da gente, que acaba ruim. Vixe Maria, não chama mais ele não. Pegou uma notícia dessa numa terça-feira. Foi bonzinho. Se eu não me engano, não é 3, é 2. É 2, né? 2 e pouco. Eu arredondei, bom, obrigado, viu? Ainda arredondei para cima o negócio. Bom, menos de 100 dias da eleição, o Gustavo fala isso. E aí, Gustavo? Fala isso, como é que não, resolve? vai ter gente que vai abrir uma garrafa de cachaça, ouvir Marília Mendonça e ficar chorando a noite toda, né? Gustavo, mas o fundo eleitoral não são para vereador, não é para vereador, é só para os candidatos a prefeito dos municípios. Entendeu? E eu sei, mas não, ele em tese pode servir também para os vereadores. Veja só, em tese ele pode ser para qualquer candidatura. O problema é que não dá para todo mundo, o cobertor é curto. Esse é... Estou sendo muito pragmático. O que é que, até onde eu sei, o Cidadania está pensando em fazer? É usar esse recurso nos estados para quê? Para contratação. Aí vem a parte que é da pergunta também do colega de Toritama. Contratação de advogados e contadores para auxiliar as candidaturas nos estados. A meta é, dentro do possível, esse recurso vir para que os candidatos, em cada um no seu estado, tenham um contador, tenham um advogado próximo, tá? Para que possa orientar, possa caminhar, ainda que você tenha o seu advogado no seu município, ainda que a sua coligação tenha escolhido um advogado, e nós temos bons advogados eleitorais de norte a sul do país, né? Temos colegas muito bons em todo o país. A ideia é fazer essa contratação para dar um suporte. Até onde eu sei é isso. Se mudaram, se depois vai vir alguém aqui do Cidadania para me puxar a orelha para dizer, não é isso não. Né? Se o Gordinho falou um negócio errado, não é isso não. Peraí. Pode ser, mas até onde eu sei, a ideia é essa, justamente para poder atender o maior número possível. E aí não deixa de ser uma redução na despesa de vocês. Opa, vou estar preocupado com o contador, não vou estar preocupado com o advogado. Né? Já é uma forma de uma doação, né, para os candidatos, um apoio aos candidatos do partido, mas lembrando que dinheiro mesmo vai ter, evidentemente, as limitações, e aí não está errado não, tá? O privilégio vai ser privilegiado as candidaturas majoritárias, né? Até porque quando se elege o prefeito, não é tirando o mérito dos vereadores, aliás, né, a grande força política do Brasil são os vereadores. Isso é inquestionável. Né? Não se faz política nacional sem ter o apoio do vereador. Tá? Mas você, quando elege o prefeito, aquela colega que não conseguiu ser eleita vereadora, vai poder conseguir trabalhar junto à prefeitura, ajudando ao projeto, né, daquele candidato que foi eleito pela Cidadania. Espero ter respondido. Gente, cuidado comigo, eu falo muito. Eu falo demais. Mas tá tão bom que a gente nem vê a hora passar, porque já são obrigado, 15 para as 9. Santiago, você tem mais alguma pergunta sobre convenções? Ah, meu Deus, são tantas Não, coisas. mas assim, uma orientação geral. Pede uma luz, então. Pede uma luz. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta sobre o resistir candidatura. Eu estou com uma duvidazinha que é um medo que tem algumas mulheres, porque o Cidadania, o TSE faz muitas campanhas com relação à mulher, à presença da mulher, e é até importante isso, né? Mas eu estou para ver um município que tem um partido no Brasil que não tenha dificuldade de mulher para candidatura a vereadora, sabe? Aí tem algumas mulheres que têm uma certa liderança, mas têm um certo medo de se candidatar por conta do auxílio, que tem um auxílio. Pronto, tem uma pessoa aqui que é presidente de associação de bairro,
Certo. e tem o auxílio, acho que é auxílio emergencial, né, que chama. Pois bem, se lançar a candidatura dessa mulher que tem esse auxílio emergencial, ela pode perder esse auxílio, porque teve uma dificuldade aí para as pessoas terem esse auxílio por conta que lá atrás foram candidatos, mesmo sem ser eleita, entendeu? Ô, Santiago, deixa eu pegar o gancho da sua pergunta. Eu vi aqui que a Thelma também perguntou se o fundo para as mulheres vai ser minguado. Não, Thelma, 30% vai ser destinado para as candidaturas femininas, não tenha dúvida disso. E aí eu lhe digo com toda certeza, tanto... eu estou saindo aqui um pouquinho da Fundação Astrogildo Pereira, da FAP, né? Mas vou para a Cidadania. Tanto o presidente Roberto Freire como a diretora, a presidente do Cidadania Mulher, a Tereza Vitale, elas, né, estão em cima, não tenha dúvida disso. Esse dinheiro vai... Se depender dos dois, se alguém quiser botar a mão nesse dinheiro, apanha. O Roberto Freire segura e a Tereza bate, porque a Tereza é brava, viu? Gustavo, a estadual aqui na Paraíba, já mandou hoje abrir a conta de fundo especial para as mulheres. Não, Santiago, isso vai ser... Então, para tranquilizar um pouco, né? Esse dinheiro para as mulheres vai vir sempre. Agora, pegando o gancho da tua pergunta, Santiago, o problema é porque, assim, saiu aquela decisão do TSE, no caso do Piauí, e isso causou um pânico, né? A gente não tem que ter mulher candidata, tal. Eu não vou entrar no método jurídico ali, juridicamente eu tenho alguns questionamentos para aquela decisão, tá? Não tirando o mérito dela, no sentido de incentivar a participação feminina. Mas eu vejo que ali poderia ter sido... Bom, mas eu vou fugir disso. Vamos para o objetivo. O que é que eu tenho trabalhado aqui com as mulheres que dos nossos clientes são candidatas, das candidatas, as pré-candidatas, né? O problema não é você não ter recurso. O problema é você não fazer campanha. Eu vou até longe. O problema não é nem ter... eu tenho que ter tantos votos. Não. Você tem que mostrar que fez campanha, que você foi atrás. O grande problema que a gente tinha, e tinha de fato, candidaturas que só existiam no papel. Né? E aí eu tenho um questionamento, porque essas candidaturas no papel também aconteciam no caso de homens. Todo mundo olhou somente para as mulheres para penalizar as candidatas que não fizeram campanha, mas nós temos homens que não fazem campanha. E o percentual da lei não fala de 30% para mulheres, é no mínimo 30% para um sexo, no máximo 70% para o outro. Então, um partido somente... Não posso ter um partido no Brasil somente de mulheres. Né? Mesmo... Imaginemos um partido eminentemente feminino, né? O MQCR, Movimento Queremos Cauã Raymond. Né? Imagine que seja um movimento que tenha mais mulheres do que homens, não vai poder lançar 100% de mulheres, vai ter que lançar até 70% de mulheres e vai ter que separar 30% para homens, obrigatoriamente. Então, a cota se aplica para os dois sexos ou gêneros, né? E eu tenho que observar os dois. Se tem mulheres que estão fazendo campanha e se tem homens que estão fazendo campanha. Porque se não tiverem, estão descumprindo a cota. A sanção deve ser, né, usando o ditado popular, né, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Deve-se bater no... Aqui, uma adaptação, pau que bate em Chico deve bater na Francisca e vice-versa. Eu tenho que aplicar isso para os dois lados. É o meu modo de vista. Mas o mais importante é a campanha. Não há, e aí, no auxílio emergencial, uma proibição em ser candidato. Tá, Santiago? O problema é ocupar cargo eletivo. O que aconteceu? Um erro no sistema da Caixa, e o que você falou foi no país todo, um erro no sistema da Caixa, que considerou todo mundo que foi candidato em 2016, 2018, como se tivesse sido eleito. Então, tem a gente... Foi pânico. Tem a gente estava na 25ª suplência, sem chance nenhuma de ser chamado para assumir. E aí, quando foi tirar o auxílio emergencial, mas cadê? Não pode receber. Aí o pessoal veio atrás a gente assessora mais de um partido, aí vieram atrás dos partidos.
Não, mas o partido não tem nada a ver com isso, foi um problema da Caixa. O que é que a gente orientou? Vai na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal, os candidatos, pega uma declaração que você não está exercendo o mandato e manda para a Caixa. Aí regularizou a situação de todo mundo. Então, até onde eu sei, Santiago, já que o auxílio emergencial, na verdade, foge do eleitoral aqui, o problema é você exercer o mandato. Aí sim, aí eu sou vereador, eu sou vice-prefeito, eu sou prefeito, estou recebendo auxílio emergencial. Aí você está praticando, inclusive, crime. Recebendo uma coisa que você não precisa receber. Né? Aqui em Alagoas foram demitidos alguns servidores públicos por estarem recebendo sem ter que receber. Né? Pois não. Falhou a internet aqui na sua resposta com relação para quem tem o auxílio. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Não precisa... Perdão, eu estou rindo aqui porque a Ruby escreveu: nós mulheres estamos salvas. O Ruby estão. Desculpa. Eu fui ler aí. Não, então, eu fiz um comentário sobre o número de mulheres em cima da minha pergunta. Eu não sei nem por que eu fiz esse comentário. Não, mas tranquilo. Mas aí deixa eu fazer o gancho. O auxílio emergencial só gera vedação para quem está ocupando o cargo eletivo. Proibição. Se você for candidato, não tem problema, não. Até onde eu sei, ok? Até onde eu sei. E a Rubem ainda é parente, é Ferreira também, tá rindo aí. Aqui. Gente, eu tenho, Gustavo, mais umas 5 perguntas, mas eu tô com uma hora muito avançada aqui. Como é que a gente pode fazer? Bom, ou eu respondo pai bola correndo, ou encaminha e com o maior prazer do mundo eu retorno as pessoas. Não gosto de deixar ninguém sem resposta. Vamos fazer assim, então. Eu vou perguntar meio... Porque tem algumas que eu acho que você, que você já respondeu no meio do caminho. É só porque, como são casos pessoais, a gente não quer deixar sem uma luz aí, né? Posso usar mesmo o site... migrar o site da pré-campanha para a campanha? Sim, foi feita até a pergunta, a questão pelo Carlão, até dessa herança, né? Uhum. Você também pode criar um novo, não há uma exigência aí. Posso doar minha varanda para um comitê? O espaço da varanda para um comitê? O espaço da varanda, olha, não tem proibição nenhuma, eu estou pensando na varanda para o comitê, né? Mas perdão, quem perguntou isso, eu já me imaginei numa rede. Como bom nordestino, descendente de índios, eu já imaginei deitar numa rede na varanda. Mas pode sim, agora você vai ter que fazer o cálculo do valor da alocação daquele espaço para constar na doação. Tá, a Ruby gostou, ela está escrevendo em letras garrafais, ela disse, vamos explorá-lo. Tenho que colocar o valor do meu carro pessoal na campanha? Sim. Não, perdão, só uma correção. Não o valor do carro, o valor do uso. Do uso. Perdão, é coisa de advogado, né? Sim. Porque advogado é um bicho chato. Ele só tem um sujeito chato, é o advogado. Você não doa o carro, você doa o uso do carro. E aí o seu próprio veículo tem que entrar também. E aí faz um cálculo como se fosse locação. Locação. Por isso é aquela coisa de fazer pesquisa, 3 orçamentos. A gente faz um trabalho... eu não sei quem é um contador ou contadora, mas a gente faz um trabalho com as contadoras do Cidadania até nacional, e elas, toda eleição, elas fazem 3 orçamentos, elas pegam por região, ficam numa pastinha bem organizadinha para poder apresentar para a Justiça Eleitoral. Legal. Marília Porto, sou deficiente, vou precisar de um carro e alguém para dirigir. Posso? Imagino que ela esteja perguntando de colocar o gasto do veículo e do motorista. Marília, eu acho que você deve. Pode não, deve. Né? Na verdade, Marília, independente de ser deficiente ou não, uma dica, os candidatos que puderem ter alguém dirigindo para eles, porque a campanha é muito puxada, é muito cansativa. E você poder, às vezes, dar aquele cochilinho... eu não sei dirigir, tá? Deixa eu só... eu não sei dirigir. Então, para onde eu vou de Uber, né? E aí é maravilhoso, porque eu dou cada cochilada, eu sou péssimo como passageiro, eu não converso com o motorista. Porque eu aproveito, durmo, descanso e tal, então é muito tranquilo para mim.
Já ganhou tempo no carro, né? Sim, sim. Nos sim, deslocamentos. Por nada, Marília. Eu fiquei mais agradeceu aqui. Ó, o Morgan colocou aqui, no caso do uso de carro do primo, parece útil lembrar que o contrato pode ser de comodato, uso sem remuneração, incluindo o valor de mercado como doação estimável. Exato, pode ser feito sim. É aquilo que a gente falou de mandar um modelo, vai mandar o modelo tanto da locação mesmo, quanto da questão de comodato. Ronaldo Moreira, minha esposa tem 2 carros, eu ando com um e ela com o outro. No caso do combustível, como eu faço? Bom, se você for usar os 2 na campanha, não tem problema nenhum, né? Vamos lá, for usar os 2 na campanha e for declarar a doação de uso dos 2. Agora vamos imaginar, o que a minha esposa anda não vai estar na campanha de jeito nenhum, o que eu ando é o que vai estar na campanha. Então o combustível só vai poder ser colocado nesse que você está declarando na campanha como doação que você vai utilizar. O principal cuidado, parece brincadeira, é ter combustível e não ter carro e não ter combustível. Aí, parece que eu estou falando, Gustavo, isso é óbvio. Não duvide. Não duvide. Eu já vi prestação de contas que tinha combustível e não tinha nenhum carro, e já vi prestação de contas que tinha carro e não tinha nenhum combustível. Tem que ter os 2. E aí só aquele cuidado de eu declarei o carro X para a campanha, o combustível da campanha no carro X. O carro Y, se eu não estou usando a campanha, ele não aparece nada, ok? Ok. Patrícia está perguntando, não entendo na prestação de contas a questão de gastos estimados. Pode me explicar melhor, por favor? Posso, Patrícia, posso sim. O que é o gasto estimado? É aquilo que, na verdade, não há doação de dinheiro. A cessão do carro para usar é um gasto estimado. A varanda para o comitê é um gasto estimado. A pessoa que vai dirigir como motorista é um gasto estimado. A cidadã que se oferece para trabalhar no seu comitê atendendo as pessoas, fazendo os trabalhos de coordenação e não cobra. Não quero receber por isso. Eu estou doando o meu trabalho. É um gasto estimado. Então, resumindo, o que é o gasto estimado? É aquele benefício que eu recebo, seja através de trabalho ou de uso de um bem móvel ou imóvel, né? De algo como doação. Essa doação do trabalho ou do uso de um bem móvel ou imóvel vai entrar como gasto estimado, que seria o equivalente se você estivesse pagando o trabalho, o equivalente se você estivesse alugando aquele carro, alugando aquela casa. Espero ter explicado, Patrícia. Ficou claro. Thelma. Gustavo, o impulsionamento ofertado pelo Facebook também tem que ser informado na campanha? Eu acho que ela fala quando você mesmo está gerindo suas redes sociais e aí eles sugerem lá o impulsionamento de uma publicação. Na pré-campanha não precisa fazer, né, essa declaração, mas na campanha tem que fazer sim. E aí tem que ser no CNPJ seu como candidato, o CNPJ da empresa que você contratou, ou até, esse ano é uma novidade, no CPF de alguém que você deixou responsável por fazer esse posicionamento. Mas você vai ter que indicar, olha, eu deixei a Patrícia Costa responsável, a Manuela Borges responsável, e aí esse CPF é delas, né, de uma delas, e aí é para o impulsionamento meu da minha candidatura, Thelma, viu? A candidatura da Thelma, as pessoas ficaram responsáveis. Tá, Gustavo, agora... Oi. Deixa eu só terminar, porque eu acabei de conseguir juntar 3 perguntas aqui, em uma. Só um minutinho. Sobre peças de campanha, o que pode e o que não pode ser feito, né? Na campanha e na pré. Então, assim, pré-campanha, quais peças da campanha podem ser feitas e o que não pode? Na pré-campanha, pode-se utilizar material impresso gráfico sem caracterizar abuso do poder econômico? O candidato a vereador pode usar a camisa com o número do partido nas ruas e em material de audiovisual? E a Patrícia também pergunta, a partir de quando podemos usar o número do candidato?
Bom, vou começar pela pergunta mais fácil. A partir de quando? 27 de setembro. 7 de setembro. 27 de setembro. Os candidatos a vereador. O candidato a prefeito tem a facilidade de poder usar o número do cidadania, né? 23. Ele tem essa facilidade. E aí pode ser em adesivo, tem muito, é Felício, né? Felício, cidadania 23. A gente até na época do Dia da Mulher, Mulher Felícia é cidadania 23, então é possível. Material gráfico sem ser abuso de poder econômico, é possível usar? Eu tenho sugerido que se use o material gráfico na campanha por causa do custo do material. Acho que é mais tranquilo e o material gráfico normalmente tem um custo um pouco mais alto, então nesse momento, principalmente de pandemia, que as pessoas não estão andando muito na rua, você utilizar mais as redes sociais. Mas eu quero fazer material gráfico de todo jeito. Adesivo. Com o seu nome. José, Maria, tá? E só. Nada de voto em José, voto em Maria. Só José, Maria. Já é uma divulgação sua. Agora, se for um volume muito grande, aí você pode ter uma dor de cabeça, tá? Imaginemos uma cidade com 10 mil habitantes, você mandou fazer 100 mil adesivos. Aí é material gráfico, posso usar, mas já entra na linha do abuso de poder econômico, ok? Então, eu teria esse certo cuidado aí, tá bom? O ideal deixa para a campanha e para fazer divulgação. Nas peças, eu imagino aí que são já na campanha, é obrigatório ter o CNPJ seu como candidato, o CPF ou CNPJ de quem fez, tá? E eu estou botando CPF que pode ser, isso cabe também em arte visual, né? De internet, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, eu acho que falei todas as redes possíveis sociais, né? Para você rodar pelo Zap, né? Da vida. E aí tem que ter CNPJ do seu candidato, CNPJ do CPF de quem fez a arte, candidatos a vereador, o partido, cidadania, tem que estar lá. E se for material impresso que você distribui, a quantidade de exemplares. Foram 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, tem que estar. Isso. Os candidatos a prefeito que estiverem coligados, aí tem que ainda colocar o nome da coligação, porque lembrando que a coligação acabou só para vereador, né? O prefeito continua. O nome da coligação e os partidos que compõem a coligação. Cidadania mais X, Y e Z. Tem que estar colocado lá no material. Mas, volto a dizer, como é uma quantidade grande de informações, a ideia é a gente fazer um manualzinho de propaganda para poder encaminhar via FAP, via cidadania, para todos os pré-candidatos, né, país afora. Tá ótimo. Agora, gente, eu na minha reta final. Gustavo, peraí só um minuto, que a pergunta foi a minha. Pois não. Das peças, na minha feira aqui no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, as barracas do frango falaram, não, a gente está fechada contigo, manda o banner que eu boto aqui na minha... Eita! Aí me disseram que eu não posso fazer um banner para ele. Que tipo de peça eu posso fazer que não seja santinho de divulgar, que seja grande e que possa divulgar a campanha? Porque a gente está na pandemia, as pessoas também não querem ficar pegando coisas na mão, né? Eu sei. Patrícia, veja só. Primeiro, eu gostei de saber que é no Flamengo, né? Como bom nordestino, eu sou flamenguista. O pessoal de Pernambuco, da Bahia, deve estar com raiva de mim agora, mas como bom nordestino, eu sou flamenguista. Segundo, você tem um problema aí até anterior ao tamanho, ser estabelecimento comercial. Desculpa. Não tem diferença entre permissionário e estabelecimento comercial? Estabelecimento comercial, ponto. É bem cruel a regra, tá? Na verdade, fala bens de uso comum. Aí o Código Civil tem uma regra, bens de uso comum, normalmente são o quê? Praças, ruas, tal. Só que na legislação eleitoral, esse bem de uso comum foi esticado para condomínio, clube, associações, estabelecimentos comerciais. Então, assim, infelizmente, não... Agora, vamos lá. Eles podem ter
um adesivo com o seu nome colado aqui, eles usando individualmente. Se ninguém encasquetar, ainda passa. Mas um banner lá, de jeito nenhum. Até porque tem um detalhe. Só vai poder ter 1.000 metros quadrados de qualquer material, com 2 únicas exceções. O furadinho de carro, a parte traseira, que pode ter mais de 1.000 metros quadrados. E se você tiver um comitê, ou mais de um comitê, no comitê central, um banner de 4 metros quadrados. No comitê central. Eu vou pegar esse banner e colocar no outro canto. Não. Inclusive, até uma curiosidade. No condomínio, você não pode colocar na porta que vai para a área comum do condomínio. Você pode ter até uma propaganda dentro da sua casa. Mas na porta, que as pessoas abriu a porta do elevador, olha, não pode ter, porque é o espaço de uso comum. Espero ter respondido, gente. Espero ter respondido. Eu tenho só mais 2. Quem é que... Oi? Na janela do apartamento, pode? Aonde do apartamento, desculpa? Na janela do meu apartamento. Janela. Olha, vamos lá. Eu vou dar uma resposta que vai parecer contraditória. Eu entendo que é possível na janela, mas o condomínio pode proibir. Entendi. Aí eu tenho um sócio meu que cuida de direito imobiliário, a gente já teve essa discussão. Se o condomínio liberar na janela, ok. Mas se o condomínio não liberar, não pode. Mas lembrando, 0,5 metro quadrado. Mais do que isso, se entende que é outdoor, e outdoor não pode. Aí eu vou botar vários de 0,5 metro quadrado, né? Um do lado do outro. Também, aí vai dizer que faz o efeito outdoor. Também não pode. Então, ok? Converse no seu condomínio para não ter briga. Tá bom. Obrigada. Nada. Gente, quem queria falar antes de eu fazer aquelas 3 perguntas? Eu acho que era eu. Quem Santiago. Santiago, peraí. Segura sua onda, eu vou deixar você por último. Chiquinho está perguntando, posso usar jingles na pré-campanha e campanha nas redes sociais? Chiquinho, eu vejo que pode. Aí vamos lá. Mas essa parte do jingle é uma parte bem, como eu posso dizer, que gera uma certa discussão entre os colegas aqui. Não só aqui em Alagoas, mas em Brasília também. Eu entendo que pode, mas faço aquela ressalva. O jingle da pré-campanha não é o jingle da campanha. Para não ser propaganda antecipada. Aí é melhor guardar. Se o jingle for muito bom, guarda ele, deixa para usar na campanha. Que aí você pode botar até o número no jingle. Tá. Agora... Santiago, a última, se possível, breve, que já estamos aqui mais que estourado. Então não vou demorar muito, não. Então vou mudar meu caminho aqui. A gente vai fazer outras com o Gustavo, né, Gustavo? Vamos sim, a Manuela até sugeriu aqui, eu vi. Isso. Estamos à disposição, uai. Não, tá bom? Com relação... Você falou sobre... A menina que falou aí sobre a postagem paga no Instagram, no Facebook. Me perguntaram sobre isso, nossos candidatos aqui perguntaram, e eu não sei se eu agi errado ou certo. Eu disse, olha, vamos evitar os impulsionamentos, porque dá um trabalho para prestar conta grande. Aí o que foi que eu indiquei? Os amigos baixavam aplicativos de repostagem e repostava aquela arte que ele está postando ali, entendeu? Divulgar dessa forma. Eu posto uma foto do meu santinho e todo mundo vai e reposta. Compartilha, entendeu? No Facebook é compartilhar, no Instagram é repostar. Para evitar o impulsionamento, porque dá um trabalho a prestação de conta do impulsionamento, dá um trabalho grande. Aí eu acho que isso pode, né? Mas vamos lá, pode, a repostagem, o compartilhamento é possível, mas assim, é possível o impulsionamento sim, sabe, Santiago? E a sugestão que a gente tem dado para evitar esse trabalho, porque de fato na eleição 2018 foi a primeira eleição com impulsionamento, deu muita dor de cabeça. Então, o que é que a gente tem sugerido, até para o candidato ficar mais tranquilo? Quando contratar uma empresa de marketing digital, e tem várias hoje, porque a gente fala em empresa de marketing digital, o pessoal imagina uma empresa, né? 3 andares e tal, mas tem gente que faz isso em casa, né? Pede seu filho de 16 anos, sua filha de 16 anos, ele faz. Olha,
Né? A qualidade. Aí, a Patrícia... Aí. Tô Então, não, mas tem que lembrar, uai, é importante. E aí, contrata e no contrato coloca que ele vai gerir essa questão do funcionamento. Isso é possível agora. Tá? Facilita a vida. Certo. Aí, o pessoal, só uma dica que eu quero deixar aqui é com relação no YouTube, porque eu vi falando sobre a confecção da ata, né? A produção da ata. Sim. No YouTube tem ensinando lá fazendo uma ata, eu acho que é um TRE de Santa Catarina, se não me engano. É uma ata muito bacana, não é aquela ata tradicional que a gente conhece, não. Uhum. É uma ata totalmente diferente, mas é muito bacana, só é preencher os tópicos, é só uma dica que eu estou dando para o pessoal, que é o que eu vou usar. Já consultei o cartório eleitoral, já consultei os advogados, tá em ordem, é uma ata muito bacana. É porque é difícil de encontrar lá, mas eu acho que Santiago, se você encontrar... se encontrar, compartilha. Agradeço a dica, mas lembrem-se, no cidadania23.org.br tem o modelo de ata. Tem modelo, mas é o modelo tradicional. Sim, bicho. Mas resolve. Resolve. Eu sou um advogado ultra pragmático. Eu brinco, tem um sócio meu que ele... a gente brinca dizendo que ele tem alma de arquiteto e tem uma alma de engenheiro. Ele vai fazer toda a peça dele e pensa, não, mas ela tem que estar bonita, tem que estar harmônica. Né? Quando vai para mim, eu digo, a peça funciona? Funciona. Então, tá ótimo. Funcionou, é a alma do engenheiro. Tá funcionando esse daqui? Tá. Vamos embora. Porque o foco é que as pessoas leiam, entendam que está na ata, está bem registrado. Vocês, depois da convenção, têm um dia para colocar a ata via sistema Candex. Olha aí. Tem um dia para fazer isso. Se for final de semana, ainda ganha um final de semana. Mas na segunda tem que colocar, pois não. Essas atas que vai no Candex depois da convenção, elas vão sem as assinaturas, né? Porque não dá tempo a gente pegar. Não, dá sim. Porque na convenção você pegou a assinatura de todo mundo. Não, vai ser... Não, a virtual, se você fizer virtual, em tese você vai ter que colher assinaturas. E essa, com as versões com assinaturas, eu entendi tua pergunta, tá? Só brincando. Você vai juntar quando fizer o DRAP, demonstrativo de regularidade de atos partidários, que é quando você junta, que aí você junta a ata, se de caso de prefeito com coligação, as atas de todos os partidos estão na coligação do prefeito, no caso de vereador, que não tem mais coligação, a ata do cidadania com os nomes escolhidos. Essa vai para o Candex, de fato, ela vai digitada, mesmo que seja virtual, mesmo que seja presencial, tá? Ela vai digitada lá no sistema e vai ficar disponibilizado com o nome das pessoas. Quando você juntar no DRAP, o que é que o cartório vai fazer? Não sei se você lembra que um personagem dizia, né? Cara trachar. Eles vão pegar a ata que você juntar e vão olhar para aquela ata virtual para ver se bate. Se tiver alguma diferença, o cartório vai intimar o partido para dizer o que foi que aconteceu aqui. Né? A ata que você juntou é uma ata. A ata que está no Candex é uma e a ata que você juntou é outra. Né? Ou seja, vai pedir explicação. Ou seja, para quem tem dúvida, na convenção virtual, se tiver 30 pessoas na convenção virtual, não pode ter 31 assinaturas. Sim, e você tem que deixar claro que as pessoas ficaram cientes da decisão da convenção. E aí, me permitem ser muito sincero, façam conversão virtual se vocês tiverem A, internet muito boa, tô falando sério, B, todo mundo do partido tiver hábito de mexer em aplicativos como o Zoom ou similares. A Justiça Eleitoral, nesse ponto, foi bem liberal. Qualquer aplicativo válido, reconhecido de comunicação, Zoom, Google Meets, Teams, tem um monte aí, né? Que a turma está usando. Eu tenho uns 5 aqui no computador, porque cada empresa usa um diferente, cada partido tem o seu. Então, mas tem que estar muito claro e a convenção tem que ser gravada. Patrícia? A Patrícia e a Manuela estão fazendo aqui. Essa nossa live está gravada. A convenção tem que ser gravada. Porque na hora que a Justiça Eleitoral pedir, você vai ter que apresentar a gravação da convenção. Gustavo, Patrícia, só essa pergunta. Não, acabou, Santiago. São 9h15 já. Eu juro que não é mais de 1 minuto, não.
A gente vai contratar uma pessoa Ô, Santiago, eu só vou deixar porque a Paraíba é meu estado preferido. A bandeira é rubro-negra e ainda tem negro no meio. Mais flamenguista do que isso, impossível. Eu sei que é negro, viu? Mas eu não perco a piada. A gente perde o amigo, mas perde a piada. Valeu. É um sentimento mesmo ter ouvir isso. Mas assim, a gente vai contratar uma pessoa para fazer essa convenção virtual, que é eu estou coordenando aqui 2 partidos, o Cidadania e outro, que é o vice. Eu não sei fazer nada disso, mas essa pessoa que a gente vai contratar tem que colocar na prestação de conta do partido, né? Do partido, sim. Aí tem que ter doação de recurso e tal. Veja só, porque a gente tem que lembrar que a prestação de contas eleitoral é uma coisa, tá? Que é a prestação da campanha, e a prestação do partido é outra, porque o partido tem que fazer prestação todos os anos. Porque o partido, até quando não tem despesa, o partido tem que fazer a prestação, que é a declaração de ausência de movimentação. Olha, não gastei nada esse ano, né? Ok? Isso. Aí ele entra, e não é da campanha, é do partido, porque ainda não há campanha, né? A campanha só começa 27 de setembro. Não vou perguntar mais porque Patrícia não deixa. Não, que eu não deixo, não. Você tá falando, você ainda chegou atrasado, fez um monte de pergunta. Chegou atrasado, quer sentar na janela, Santiago? Pode não. Vamos ver uma nova agenda, né? Olha, vamos lá. Ô, doutor Gustavo, eu preciso só fazer uma pergunta, que tem uma pessoa que sem dormir e ele não ficou claro para ele. Ele pode usar uma camiseta com o número do partido? O Carlão perguntou. Foi. Eita, Carlão, desculpa. Carlão, pode, com o número do partido 23, pode. Veja só, eu estou dando a opinião que vai ter colega meu que vai reclamar, mas sendo do partido, pode. Agora, pelo amor do Santo Padre, vou ser bem radical, evite usar isso como brecha para lotar sua cidade com 40 mil camisas. Porque aí você vai ter um problema seríssimo com a justiça eleitoral. Por quê? O que eu estou dizendo isso? Houve uma campanha, inclusive, acho que foi Santa Catarina, que foram feitas camisetas para a filiação das mulheres. E esse ano pediram que a gente fizesse parecer, a gente fez o parecer que era possível, que não há nenhum impedimento para propaganda partidária. No entanto, há impedimento para o uso de camisetas na propaganda eleitoral. E se o juiz eleitoral vê várias camisas todas iguaizinhas, andando no período da eleição, ou o Ministério Público Eleitoral, ou principalmente o seu adversário, ele vai entrar com a representação, sim, reclamando disso. Tá? E porque é terminantemente proibido na propaganda eleitoral o uso de camisa, o uso de boné caracterizado. Aqui em Alagoas o pessoal ficou com raiva de mim, mas de cara eu fui o primeiro a bater até a máscara, né, que a gente está usando. Eu até disse, olha, usa a máscara, cola um adesivo na campanha, você vai poder fazer indiretamente. Mas o pessoal queria fazer um monte de máscara com um número, com não sei o que. Fui o primeiro a dizer não. Até porque a máscara ainda pode ter um outro problema. Aliás, pode ter o mesmo problema da camisa. É brinde. E brinde não pode na campanha eleitoral, ok? Então, Gustavo, na realidade, a dúvida não seria essa. É que de vez em quando eu me meto a tal de youtuber e eu começo a fazer... Opa! É que apareceu uma mensagem, até me assustei, né? De vez em quando. Tá. Então eu me meto com essa questão de youtuber e eu faço alguns vídeos. Eu estava utilizando a camisa Cidadania 23. Eu sou pré-candidato a vereador. E me deram uma puxada de orelha daquelas arretadas, dizendo: tu quer perder teu registro, camisa? Aí eu já até evito usar a camisa, fiquei apavorado, aterrorizado. Entendi. Carlão, veja só, eu não puxaria a sua orelha, mas volta àquela coisa que eu falei lá no começo, né? Direito é um negócio complicado, cada um vê e analisa de uma forma. Pode ser que o colega que puxou sua orelha já sabe o entendimento TRE do Pará, né? E aí diria, vai dar dor de cabeça, o TRE do seu estado,
né? Pode ser feita uma consulta prévia para os estados para pacificar isso, ficar tranquilo no travesseiro? Hoje, infelizmente, não mais. Desculpa, Eita, perdão, eu deixei você concluir, desculpa. Mas, assim, conclua, Carlão, perdão. Não, perdão. Tá. Hoje não mais, porque a gente está muito perto das eleições e o TSE tem uma política de não responder consultas próximo do período eleitoral. Gente, existe uma lenda aqui dos meus alunos que eu gosto de ver novela, e isso não é verdade. Mas está começando daqui a pouco Fina Estampa. Então, eu acho que é o horário a gente encerrar a live, né? Não que eu veja, tá? Quem vê é minha esposa, ela me conta, por isso que eu estou acompanhando. Mas e a Patrícia vê também. A Patrícia é noveleira. Há uma lenda urbana aqui no estado que eu vejo novela. Não é verdade, viu? Eu nego. Gente, só para finalizar aqui, eu quero agradecer a presença de todo mundo, a parceria do Washington, da Manuela, da equipe da FAP, que faz essa live acontecer. E muita gratidão, Gustavo, pela sua presença, pelos esclarecimentos. Provavelmente vamos abusar mais um pouquinho de você numa outra etapa aí, quando a gente estiver na campanha. Abuso nenhum. E já vou dar um spoiler aqui. Semana que vem o tema é vaquinha virtual. Na prática, saber como faz, o que precisa, né? O Gustavo, na aula dele, já deu umas dicas. A gente vai estar com a pessoa que é da empresa Voto Legal, que tem a parceria com Cidadania. Tá? Vou passar a palavra. Manuela, quer falar alguma coisa? Não, agradecer o Gustavo e dar boa noite para todo mundo. Gustavo, vou passar a palavra para você. Obrigada. Gente, eu que agradeço o convite da Manuela, da Patrícia, da FAP, de estar aqui falando com vocês. Eu vi que até uma pediu meu Instagram, até o meu vou mandar, que eu não sei meu Instagram de cabeça. A gente vai descobrir agora. Eu disse que eu era um semi-analfabeto digital, vocês acham que eu estava brincando, né? Eu acho que é Gustavo Becaria com 2C Ferreira, mas eu tô com medo de não ser. Eu vou achar aqui. Pronto. Mas aí o pessoal encaminha, e aí eu posso até ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu respondo qualquer pergunta encaminhada por lá. Não se preocupem, viu? Eu vou achar e vou passar para vocês, e também qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com os monitores, com a gente, que a gente faz contato aí com o Gustavo, sempre tão disponível. E para finalizar na energia, né, gente? Estão precisando aí, muita coisa para fazer, menos de 100 dias de eleição. Vou pedir para abrir os microfones e uma salva de palmas para a gente agradecer aí essa noite. Obrigado aí, Gustavo. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço aqui. Muito bom. Foi muito bom.